Último painel, painel número 5, versando Estratégia Sindical de Sucesso para o Combate ao Assédio e Formas de Discriminação. Para este painel, convidamos a doutora Patrícia Clissa, pesquisadora do Instituto Butantan e presidente da APQC, para compor a mesa na qualidade de moderadora. Por favor, doutora Patrícia. E convidamos ainda os palestrantes Eliane Monteiro Cesário, assessora sindical do Sindimaraty, e Ivana Vilela Pereira de Lima, presidente do Sindimaraty. Por favor. Lembro a todos que teremos encerramento do expediente, inclusive da casa, até às 18h30, então peço por gentileza a tentarmos nos ater aí dentro do horário. E, doutora Patrícia, passo a palavra para a senhora, para a moderação, para o controle também do nosso tempo e depois para as perguntas. E solicitamos sempre que possível que os palestrantes nos enderecem também aspectos pontuais na qualidade de sugestões para o encaminhamento como anexo pela Carta de Brasília da CONACAT. Muito obrigado, doutora Patrícia. Alô? Oi. Porque não pode perder nem um minuto. Vamos embora. Bom, eu agradeço a organização desse congresso pelo convite, né, para eu presidir essa mesa. E eu ia fazer uma breve introdução aqui das nossas duas convidadas, mas eu acho que eu vou deixar para elas se apresentarem. Então, a gente vai ouvir só um momento. A doutora Eliane Monteiro Cesário, que é assessora sindical do Sindimaraty, e a doutora Ivana Vilela Pereira. E o assunto que a gente vai abordar é a estratégia sindical de sucesso para o combate ao assédio e formas de discriminação. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pela apresentação. É um tema bastante difícil, acho que a professora Cíntia já tocou em temas sensíveis. Dentro do Itamaraty, a gente tem lutado com a questão do assédio e da discriminação de forma permanente há décadas e não estamos sós. Eu tenho certeza que vários órgãos, não só da Esplanada, mas nos estados, municípios, passam por lutas semelhantes. Todas as questões levantadas pela professora Cíntia são extremamente relevantes e fiz várias anotações importantes, temos que conversar. Vou passar a palavra para a Eliane, para ela começar a nossa apresentação. A gente vai fazer uma apresentação resumida, prometo. Apesar de parecerem muitos slides, a gente vai passar rapidinho, só para dar uma ideia de como foi o início dessa luta, mais especificamente, e como estamos agora, né? Olá, boa tarde. Som. 1, 2, 3. Boa tarde, boa noite. Saúdo aqui a Patrícia, a Ivana. Saúdo também o presidente Antônio Carlos, Magda, Sônia, doutor Rodrigo, meu companheiro de jornada, minha colega Shirley, lá do Sindimaraty, o pessoal da Invicta também. É um prazer estar aqui. Um prazer também ter ouvi-la, doutora Cíntia. A gente tem muito mesmo que compartilhar experiências. E nós estamos hoje aqui representando o Sindimaraty, que foi um sindicato, né? Vou soltar aqui vou pedir aqui o arquivo para vocês, porque assim, não tem como a gente falar de assédio no Ministério das Relações Exteriores sem associar a experiência do próprio Sindimaraty no combate e enfrentamento de assédio. E aí, por que isso, gente? O assédio está muito relacionado mesmo à gestão, como aqui foi muito bem pontuado. E quando a Sônia me perguntou assim, qual vai ser o tema da palestra de vocês, eu falei assim, a nossa experiência
para vocês, para os dirigentes sindicais e para as outras entidades, é a nossa experiência, que para a gente, as pessoas olham de fora e falam assim, uau, o Síndico Itamaraty teve uma estratégia de sucesso. Tá? Então, eu tô trazendo aqui para vocês o arquivo. Já pode soltar, Soninha? Não? Então, vamos. Enquanto o problema técnico vai sendo resolvido, eu vou falar para vocês o seguinte. O Síndico Itamaraty, ele foi criado em 2009 com o objetivo de representar todos os servidores do Ministério das Relações Exteriores. Né? E aí, quem são os servidores do Ministério das Relações Exteriores? Vocês sabem? Alguém sabe? Embaixadores, que mais? Vamos lá. Oficiais de chancelaria, quem mais? Tá bom, no senso comum, a maioria das pessoas não sabem que o Ministério das Relações Exteriores se compõe de um corpo de servidores, ou seja, a categoria de diplomata, categoria de oficial de chancelaria, são as duas carreiras de nível superior, a carreira de assistente de chancelaria são servidores de nível médio, e nós temos também no quadro do Ministério servidores do PCC-PGPE, que são de nível superior e nível médio, vinculados permanentemente ao Ministério das Relações Exteriores. Né? Então, o Síndico Itamaraty, quando nasceu... Alô? Estão ouvindo? O Síndico Itamaraty, quando nasceu em 2009, nasceu já com essa categoria do Serviço Exterior Brasileiro, tá? Que é o Grupo de Diplomacia, e com o objetivo de representar essa categoria. Porém, nosso presidente fundador está aqui, o Alexei. Pode passar a próxima, por favor? Quando o sindicato foi criado, ele foi criado com uma necessidade, que era a necessidade, sabe de quê, gente? De negociar melhores condições de trabalho, salário, regime jurídico. Porém, a realidade se impõe. E aí, próximo, por favor. Nós começamos a receber e a mapear já em 2010, 2011, algumas denúncias que nós recebíamos de servidores. Né? Eu vou citar só algumas aqui para a gente não ter que esgotar tudo, mas assim... fala que eu não sei trabalhar, tira o papel da minha mão, grita e xinga com palavrões, não respeita a embaixadora, os locais morrem de medo dela. Essa denúncia que eu vou ler agora foi a denúncia de uma servidora negra. E olha o que aconteceu com ela. Num acesso de raiva, apontou o dedo em minha direção e começou a gritar: canalha, mentirosa, gente da sua laia. Informo. Desde o início do movimento de paralisação, a oficial de chancelaria foi a única funcionária a aderir à greve. Informo. Quando tem esse item informo, é porque alguém no exterior está comunicando uma decisão aqui para a Secretaria de Estado aqui em Brasília. Informo. Transmito penalidade disciplinar aplicada à servidora X, de acordo com a Lei 8.112, na condição de chefe da Embaixada do Brasil, aplico a penalidade disciplinar de advertência. Tinha competência para aplicar, viu, doutora Cíntia? Para aplicar uma penalidade de advertência. E aí, nesse mapeamento, gente, próximo, depois, se vocês quiserem saber mais, a gente conversa e eu terei o maior prazer em apresentar para vocês. Então, a gente começou a perceber que desde Lusaka, Haia, Harare, Belgrado, Malabo, São Francisco, Uruguai, Toronto, Sydney, Havana, Rio de Janeiro e Brasília, né? De todos os lugares onde a gente tinha servidores filiados ao sindicato, nós começamos a receber, né, essas denúncias e começamos a identificar um padrão. E o padrão estava literalmente associado ao modelo de gestão. O Síndico Itamaraty, na época, começou a ter várias reuniões, né, Alexei, para diálogo. Nós não abrimos mão do diálogo, né? Mas, assim, expedientes eram trocados entre os postos no exterior e a Secretaria de Estado aqui, mas os gestores, à época, eles não sabiam lidar com esse assunto, então era melhor deixar cada um ir tocando a sua vida. Até que o sindicato promoveu sua primeira greve da pauta de reestruturação remuneratória. Pode passar o próximo, por favor? E aí, gente,
Em 2013, nós tivemos um caso muito emblemático. Está dando uma microfoniazinha aqui. Um caso muito emblemático, que foi um caso... Desliga daí, Lili. Oi? Melhorou? Gente, eu canto. E aí eu tenho um problema com microfonia sério. Não consigo me concentrar. E aí, gente, em 2013, teve um caso muito emblemático em que o Síndico Itamaraty e as autoridades do Ministério, nós recebemos um abaixo-assinado de servidores que estavam trabalhando no consulado lá e também de auxiliares locais, que são as pessoas contratadas no exterior para dar suporte às atividades do Grupo Diplomacia. E aí, nesse abaixo-assinado, nós identificamos o seguinte: segundo as denúncias, o comportamento agressivo, discriminatório e humilhante de 2 diplomatas, transferidos para Sydney em 2010, fez com que 8 funcionários do consulado pedissem demissão e 6 solicitassem transferência do quadro permanente nos últimos 2 anos. O texto do abaixo-assinado também citava assédio sexual sofrido e relatado durante os depoimentos por 2 funcionárias locais que haviam se demitido. E aí, olha lá o que a imprensa disse na época. Alguém consegue identificar a pegadinha aí nessa chamada? Vamos lá, um desafio para vocês. Olha como nós estávamos, tá? Até maio... Oi, Magda. Então, até maio, Itamaraty define o quê? Se investiga Consul em Sydney por assédio moral? Por quê? Não, assédio moral não existe. Próximo. E aí, o sindicato fez o que o sindicato faz. O sindicato foi para as ruas, os servidores do Itamaraty, então, organizaram um primeiro protesto contra o assédio moral. Tem um vídeo... a gente vai conseguir passar o vídeo, Sônia? Que eu queria mostrar para vocês. É um vídeo de 2 minutos. E eu prometo para vocês que a gente vai correr. As políticas de direitos plenos. Pode voltar um pouquinho. Gratidão. Vamos lá. Não é admissível, no atual Estado democrático de direito, que qualquer organização seja conivente com atos de assédio. A política governamental tem sido intolerante com a discriminação, a desigualdade e a falta de transparência na sociedade brasileira. Trata-se de contradição e desrespeito às políticas de direitos plenos, quando é permitido e tolerado assédio nos órgãos públicos, como vem acontecendo reiteradamente no Ministério das Relações Exteriores. Os vários relatos verbais e escritos de servidores e auxiliares locais evidenciam atos de assédio no Itamaraty como prática corriqueira e recorrente. É vergonhoso ver servidores públicos concursados perpetrarem atos de perseguição sistemática contra outros colegas. Infelizmente, os servidores sentem-se desprotegidos e punidos pela instituição quando o assunto é assédio. E aí, gente, isso ganhou uma força dentro da categoria. Por isso que a gente fala que defender a saúde das pessoas é uma pauta muito importante para as entidades sindicais. Então, os casos de assédio começaram, então, a fazer o quê? A explodir. E a imprensa, a cada momento, né, estava dando notícia do que estava acontecendo no Itamaraty, né? Até porque o que está em jogo também, além do ambiente de trabalho, é a imagem do nosso país lá fora. Né? Aí, em 2013, próximo, por favor, 2013, nós participamos, então, do lançamento da Frente Sindical Associativa contra as formas de assédio no serviço público. Nós conseguimos reunir várias entidades sindicais e o nosso mote de campanha à época era assediador tem nome CPF. Porque isso é muito importante a gente fazer essa diferenciação. Porque no começo o que a gente mais escutava era o seguinte: diplomata é assediador, e não é verdade.
Ah, porque o Offichan me assedia. Não é o Offichan, não é a carreira de Offichan, não é a carreira diplomática que assedia. Assediador tem o quê? Nome e CPF. Né? E a gente buscou também fazer essa separação para que não houvesse, então, uma propaganda negativa, né? Um generalismo, né? Em relação às carreiras. Até que, aí aquele caso de 2013, estava rolando lá o PAD, né? E as pessoas, na época, a gente ia muito ao Congresso para pedir um projeto de lei, né, Magda? A gente se encontrou por lá pedindo vários projetos de lei na presidência da República, e a desculpa era sempre a mesma. Não, mas a gente não tem como comparar o privado no público, servidor público tem estabilidade, né? Até que, finalmente, uma servidora pública do Poder Judiciário, né, a ministra Eliana Calmon, pode passar o próximo, por favor? Ela veio, a doutora Cíntia falou aqui, até que reconheceu, ela julgou um caso de assédio moral no serviço público. E ela falou o seguinte: assédio moral é ato de improbidade administrativa. A partir daquele momento, e, gente, aquele momento foi divisor de águas, tanto para a administração pública, para a advocacia, para os sindicatos, porque a gente tinha, então, um instrumento, um norte para se guiar, né? Conduta incompatível com a moralidade administrativa e os princípios constitucionais, né? Que violam dignidade e tudo mais. Ou seja, nós tínhamos um parâmetro. E aí, por causa desse julgamento, em 2014, o Itamaraty fez o quê, gente? Suspendeu os dois diplomatas que tinham sido acusados de assédio moral e assédio sexual em Sydney. Então, vamos seguir. Tá bom? Vocês estão gostando? Então, tá bom. Então, vamos lá. Eu adoro dado, eu adoro história. Porque a história nos mostra, né, se estamos no caminho correto, tá? Em 2015, nós começamos a fazer, então, um outro mapeamento, que era um mapeamento dos primeiros dados de assédio sexual com violência de gênero no MRE, né? Então, assim, foram compilados, na época, 108 casos. Uma jovem diplomata relatava que ela passou a ser perseguida por um ex-chefe lá no Instituto Rio Branco, e ele mandava bilhetes e flores para ela. Um outro chefe, né? Todas as vezes que uma servidora entrava na sala de trabalho, ele pedia para os demais servidores que estavam ali despachando que eles dessem uma salva de palmas pela beleza da servidora. Vamos seguir. Até que depois da greve de 2016, nós fizemos uma pesquisa intitulada Pesquisa Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho no Itamaraty. Porque até então, nós sabíamos das denúncias, a administração do Ministério estava iniciando um processo de apuração dos casos, mas nós precisávamos ter dados concretos sobre... É importante esclarecer para todo mundo que a cultura organizacional do Itamaraty, ela proporciona e facilita até o assédio. O assédio de várias formas, das mais variadas formas, seja o moral, seja o sexual, porque ele é uma cultura que enfatiza e valoriza um tipo de hierarquização que já é, eu diria, até démodé. Então, assim, você tem uma organização cuja cultura já facilita e pessoas que estão, os servidores, removidos para outros países, ou seja, estão fora do seu próprio ambiente pessoal, no seu país, a sua rede de suporte, de proteção, de apoio familiar. Então, estão aí espalhados pelo mundo, muitos sozinhos, sem família, nem nada. Então, toda essa cultura, toda essa situação, ela proporciona um fervilhar de assédio. E por isso que termina que esse assunto, para a gente, é tão caro, tão importante, porque dentro do Itamaraty é um tema que adoece profundamente a organização. Então, vamos lá. E, com base nisso, a gente pensou aí e fez essa pesquisa.
Isso. Aí, essa pesquisa foi capitaneada pelo Laboratório de Psicodinâmica aqui da UNB. E vamos lá para o resultado da pesquisa. Próximo, por favor. 80% dos servidores do Itamaraty já testemunharam assédio moral. 80% dos servidores. 34,9% consideram que sofreram assédio moral nos últimos 6 anos. 66,1% consideram que sofreram assédio moral nos últimos 5 anos. 54,1% testemunharam assédio moral nos últimos 6 meses. 80,3% testemunharam assédio moral nos últimos 5 anos. Como é que uma organização se sustenta? Né? Porque, assim, pior do que você estar em sofrimento e você não ter consciência de que você está sendo vítima de assédio, você ter medo, é você saber que as pessoas ao seu redor testemunharam e elas ficaram o quê? Caladas, né? Próximo. Eu não vou apresentar a pesquisa toda, não, tá? Depois, se vocês quiserem... A Magda queria. A Magda tá ali, ó. O olhinho da Magda tá assim, ó. Mas, assim, depois a gente pode, né, conversar com vocês. É bom fazer um elemento surpresa, né? Mas vamos lá. Qual era o perfil dos entrevistados, gente? 55,1% eram mulheres, 84,4% heterossexuais, né? A maioria tinha ensino superior completo, ou seja, eram pessoas de instrução. Próximo. Isso aqui é fundamental para a gente entender o assédio. Toda pesquisa precisa trazer esse perfil da categoria em risco. Então, vamos lá. Qual é a categoria com maior risco? Vamos ler comigo? Oficiais de chancelaria. A maioria? Idade entre 36 e 50 anos. De nível superior, que faz hora extras, ou seja, que trabalham, que se dedicam, né? Que tem um histórico de acidente de trabalho ou de trajeto, que sofreu assédio moral, testemunhou assédio moral e participou da última. Tá? Qual é o grupo de menor risco? Homens, diplomatas, mais de 50 anos, mais de 21 anos de trabalho, nível médio, sem histórico de acidente, não sofreu assédio, não testemunhou assédio, não é sindicalizado e nem participou da última greve. Uau! É o pelego. Oi? É o pelego. Qual a sua pergunta? Então, nível médio é porque, assim, até os anos de... Até mais ou menos 1998, não era exigido o nível superior para ingresso na carreira diplomática. Tá? Então, ainda tem uma grande parcela da categoria que hoje está no topo e que não concluíram o nível superior, mas eles têm experiência profissional na diplomacia em si. E a formação no Rio Branco dá a eles o equivalente ao nível superior. Tá bom? Então, gente, ó, para terminar, próximo, qual foi o diagnóstico? O diagnóstico foi de que a desorganização do trabalho no Ministério das Relações Exteriores era um terreno fértil para o assédio moral e a discriminação. Que havia muita pessoalidade na gestão das pessoas e um excesso de formalismo das regras em relação às pessoas. Nós temos que cumprir o princípio da legalidade, então a gente não tem que se preocupar com o da dignidade da pessoa humana. O interesse do Estado, né? A gente ouviu isso muito na época da ditadura, né? A valorização das regras em detrimento dos sujeitos, um estilo gerencialista rígido, altamente hierárquico e burocrático, como a doutora Cíntia falou aqui, né? Da transformação do Estado, né? Mas, assim, uma cisão entre as carreiras, né? Uma discriminação pela carreira a qual você pertence, tá? Só que, diante desse ambiente fértil de assédio, quem é que ganha com isso? Ninguém. Toda a organização
adoece e padece porque todos estão submetidos aos mesmos riscos, independente de carreira, né? Eu vou passar, tá? Pode passar os próximos, por favor. Aqui. Enquanto aí comenta. É um comentário importante, é que apesar obviamente, o diagnóstico vem de menor risco entre diplomatas e tal, isso não quer dizer que não existam oficiais de chancelaria, assistentes de chancelaria que sejam assediadores, não. Ao contrário, porque a própria cultura organizacional, ela serve como um alimentador para as pessoas quando tem oportunidades e tem vamos dizer, a oportunidade e de exercer, né? Exatamente. Não é nem oportunidade, eu digo assim, quando faz parte da pessoa esse perfil de assediador, não importa qual a carreira, ela vai assediar. Ela não vai assediar o chefe dela, provavelmente, porque ela, né, talvez tenha um pouco de juízo, mas os que estão abaixo dela, com certeza. O perfil de assediador, a pessoa que tem perfil de assediador, ela vai fazer de qualquer jeito, seja com o contratado local que está ali para ajudar o serviço do posto, ou qualquer outra pessoa que esteja em volta dele, até mesmo colegas, né? E temos, inclusive, vários exemplos, infelizmente. Infelizmente. Tem um slide, pode passar para frente, por favor? Quando chegar nele, próximo. Aí. Esse dado também é muito importante. A maioria das pessoas, né? Aqui, a pesquisa enfatizou os danos psicológicos e 96,9% das pessoas disseram que elas estavam com doenças relacionadas ao trabalho. 68% tinham transtornos mentais, sendo que 66% do tipo depressivo. Aí as pessoas falam assim, como tá triste em Paris? Hein, Ivana? Triste morando em Paris. Como é? Tá triste morando em Paris? Como é tá triste morando em Londres ou em Nova York? Tá triste do mesmo jeito que morando em Brasília, ou até pior, porque você não tem seu suporte, não tem seu apoio familiar, você não tem seu povo junto com você. Então, é triste igual, gente. É triste pior, às vezes, né? E o próximo slide... Opa, desculpa. Oi? Eu fico imaginando administrar os egos Sim. Sim. Isso aí é para uma outra palestra. Vocês vão voltar? Né? Próxima, viu, presidente Antônio Carlos? Próximo ano a gente vem para falar sobre isso, tá? Mas aí, gente, olha, a maioria do grupo estava lá lotada no exterior, e aí qual que é a sensação deles? E a fuga, cada vez ficar mais sozinho, e aí passa a ter uma impaciência com as pessoas, uma insensibilidade com os colegas, e aí a urbanidade vai para onde? Para o espaço. Tá? Os danos físicos também foram pontuados. Próximo, por favor, né? Por que é bom a gente... próximo slide, por favor. Por que é bom falar... Por que a gente tem que falar dos danos físicos, gente? Porque o assédio dói. O assédio dói. Quem aqui já sofreu assédio? Pode levantar a mão, não tenha vergonha. Eu também. Quem aqui já praticou assédio? Eu também. Eu acho que eu já pratiquei assédio. Tá? Quem testemunhou assédio? Todos nós. Então, esse é um problema de todos nós. É estrutural. Tá? Então, o assédio dói. E mais do que isso, o assédio adoece. E o assédio silencia. Próximo. E ali, gente, um destaque que eu faço da pesquisa de uma frase. Aqui tem a divisão de castas, nós e eles. O Itamaraty ainda está no século XIX. Isso porque quem mais assediou foi a chefia. E os motivos do assédio, eu vou só destacar 2, tá? Era a categoria funcional. E aí, não é só assédio, tá? Existe uma discriminação. Porque você é diferente de mim. A ponto de...
alguém ligar para uma divisão, né? Cadê o fulano, o ministro, o secretário? Ah, não está aqui nesse momento. Mas tem alguém aí? Por acaso eu que estou falando com o senhor sou alguém? Né? Não sou ninguém? Mas por quê? Porque a exclusão. Se você não é igual a mim, então... Perfeito. Essa menina é uma boa aluna, gostei dela. Tá? Então, gente, mas olha que coisa fantástica e aqui é uma oportunidade para os sindicatos ficarem antenados com isso. Próximo slide, olha lá. Quem você acionou frente aos problemas do trabalho? 66% falaram que acionaram os amigos, a família. Então, logo, a família também sofre com assédio, né? E 20,9% acionaram as unidades do MRE. Quem procuraria o sindicato, gente? 76% procuraria o sindicato. E 23,4% não, porque, na verdade, eu tenho um palpite aqui. Esses 23,4% é aquele grupo, sabe, de menor risco, e que se acontecer alguma coisa, vai direto na unidade do MRE, porque tem algum colega lá, entendeu? Que vai poder resolver a situação. E aí, gente, para concluir, né, Ivana? A pesquisa também traz o seguinte, próximo, que o assédio no Ministério das Relações Exteriores, tanto o assédio quanto a discriminação, são de natureza institucional. Não era um assédio isolado, como a gente estava achando, quando a gente tentou, né, pleitear melhores condições. Era generalizado, né? Então, assim, o Itamaraty é um ambiente muito competitivo, mas também é muito corporativista, né? Tipo assim, eu vou concorrer com você na promoção, mas se a gente precisar defender aqui o nosso status quo de hierarquia e disciplina, nós vamos estar juntos, porque a gente não pode ceder, né? Então, assim, vocês sabiam que no Ministério das Relações Exteriores, uma vez eu vi uma palestra no Senado? Não, foi aqui na Câmara, sobre o modelo do Itamaraty em termos de gestão pública, porque 98% dos cargos comissionados no Ministério das Relações Exteriores são ocupados por servidores públicos. Uou! Não é bom? Não! É muito bom. É muito bom, porque você não tem... Porém, no entanto, não obstante, apenas para uma carreira. Né? Mas aí, você só tem para uma carreira, que é quem estabelece as regras, edita as regras, gere e aplica. Né? Então, é por isso que algumas frases assim, meus problemas estão todos aqui, criados e gerados aqui, tá? Logo, o assédio institucional no Ministério das Relações Exteriores, ele está... Não tem jeito. Pode passar para os próximos, por favor? Próximo. Lá. A cultura da casa. Aquela cultura da casa grande senzala, tá? Então, assim, não há igualdade ou perspectiva de equidade e tratamento das pessoas dentro da organização. O assédio, ele é institucional porque atinge todos, a gestão hierárquica, até com viés de autoritarismo, tá? E, como eu falei, a ocupação de cargos comissionados, ela não leva em conta as competências, mas há uma política institucional que tende a ser totalmente corporativa. E aí entra o Síndico Itamaraty, ao identificar isso, né? No sentido de defender que, para o Itamaraty ser um ambiente melhor, né? O que é o ideal, presidente? Fala, você está me olhando assim com a carinha. Pensando. Aí o que acontece? É o sindicato que vai correr atrás, né? Que vai tentar, de alguma forma, reconstruir essa cultura organizacional.
A gente sabe muito bem, e quem estuda isso sabe, a professora Cíntia deve saber muito bem, que cultura organizacional é um negócio que leva décadas para ser mudada. E no Itamaraty é uma cultura centenária que é assim. Então, a gente tem, como sindicato, batalhado ano a ano, ponto por ponto, é como um martelo com um prego, um martelo numa madeira muito, mas muito resistente. Então, a gente, às vezes, bate, não entra nada. Dos grandes avanços que a gente teve foi com a entrada do MPT na história. Aí vamos lá, gente. Por que foi muito importante para a gente essa pesquisa? Porque essa pesquisa nos abriu janelas e portas e oportunidades que a gente nem imaginava, né? Aí essa pesquisa, ela... Pode passar para o próximo, por favor? Ah lá, deixa por aí, porque assim, a bandeira do Síndico Itamaraty hoje, gente, é que haja uma transformação da gestão, uma gestão por competências, né? E que todos possam participar do processo de liderança do órgão. Síndico Itamaraty, recentemente, teve que oficiar a administração do Ministério, porque, ao lançar um curso de liderança para servidoras mulheres, anunciou que ia ser somente para servidoras diplomatas. Uou! Mas por quê? Né? Então, às vezes, a gente tem que ficar oficiando e lutando pelo óbvio. Todas as servidoras precisam ser capacitadas, né? Porque, no final, o que a gente quer? Respeito, equidade, saúde, liderança, modernização. Próximo. Estamos acabando, viu, presidente? Fala para os moços esperarem um pouquinho, deixar a gente presa aqui, não. Tá? Mas, gente, olha lá. Em 2016, nós lançamos uma cartilha. Por quê? Porque tem que... como prevenção, a conscientização é uma ferramenta que a gente não pode abrir mão. Esse espaço aqui de troca de experiência é muito rico, né? Em 2016, 2017, nós fizemos a pesquisa e aí culminou com o seguinte, a pesquisa ensejou a abertura de um inquérito no Ministério Público do Trabalho, porque é uma coisa que também não é muito difundida. O Ministério Público do Trabalho, ele atua mais em defesa do trabalhador seletista. Porém, no entanto, não obstante, em relação ao meio ambiente de trabalho de servidor público, é o Ministério Público do Trabalho que tem competência para agir. Então, eles instauraram um inquérito administrativo. Nesse inquérito, na audiência preliminar, nós saímos de lá com um acordo que o Ministério ia criar uma comissão. E essa comissão, ela foi a primeira comissão no Poder Executivo Federal aqui, a Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual e de Discriminação no MRE. Então, é aquela coisa, o sindicato aproveitou a oportunidade e, a gente não pode deixar passar. Em 2018, nós fizemos também a criação de um núcleo sindical psicológico. Nós temos uma psicóloga, a doutora Cláudia Chacon, ela está com a gente desde 2018, a gente até brinca, né? Que a Cláudia Chacon, hoje, ela é a pessoa que sabe todos os segredos dos filiados do sindicato, né? Porque ela já ajudou tanta gente nesse processo. Porque eu, como advogada, embora eu esteja lá na linha de frente, acolhendo os servidores, muitas vezes eu não tinha uma solução jurídica para dar. Até porque não é só uma solução jurídica, e nem política. Nós precisamos desse acompanhamento, né, da saúde mental do servidor. E fizemos muitas palestras, lugar de mulher é onde ela quiser, e aqui eu queria só destacar uma coisa. A ministra Adelaide, lá do TST, não sei se vocês conhecem, mas ela tem uma história muito bonita, ela foi empregada doméstica e hoje ela é ministra do TST. No dia que ela fez a palestra, gente, o sindicato oficiou que a administração do Ministério liberasse todos os trabalhadores terceirizados para participar da palestra. Vocês não têm ideia da quantidade de gente que chorava naquele auditório, tá? E aí, gente, fizemos muitas palestras, porque isso faz parte, né? Vamos lá, Ive. E vamos... Agora, para encerrar mesmo, a gente vai chegar onde a gente está hoje, né? Essa comissão foi criada...
ela foi criada meio que com uma instituição que não sabe lidar com esse assunto, então sempre meio que aprendendo no caminho. Vieram os anos da pandemia, ela está bastante desatualizada, ela precisa de uma repaginação, e a gente, justamente para que dá uma importância maior sobre esse tema e reabilitar a CEPADIS dentro do Itamaraty, nós oficiamos o Itamaraty, e com a orientação, obviamente, do MGI, e pedimos a criação de uma mesa setorial temática sobre assédio e discriminação. Essa mesa, por orientação do MGI, ela sempre tem que ter um tema específico e vai ser ligada diretamente ao órgão, seja ao MRE, e com a comunicação do MGI. Ou seja, eles acompanham, ainda que de longe, o acontecimento dessa mesa setorial. A gente ainda não teve a criação efetiva da mesa, já oficiamos 2 vezes, vamos falar com o MGI sobre isso, mas a nossa intenção é trabalhar uma nova CEPADIS, uma CEPADIS que vai ser focada justamente, inclusive fiz várias anotações aqui, professora Cíntia, sobre a CEPADIS, porque a nossa ideia é justamente isso, é a questão de trabalhar a prevenção, a proteção do servidor na hora que ele tiver que fazer a denúncia, instruí-lo de forma correta de como fazer a denúncia, porque hoje existem algumas regras impostas pela CGU de como fazer essa denúncia, acompanhá-lo em todo esse processo, apoiá-lo, né? Não só... E a gente tem que dizer isso, né? Não só o que é denunciante, mas o denunciado também, que ele tem direito à defesa dele e tudo mais. Então, o nosso foco agora, como sindicato, primeiro, primordialmente, a prevenção, né? E, para isso, a gente precisa dessa mesa setorial para envolver toda a instituição. Porque, se a gente não tiver o treinamento da chefia, se a gente não tiver o treinamento dos próprios servidores, não tem como alcançar um ambiente organizacional mais saudável. E a gente precisa disso, que o Itamaraty é um ambiente organizacional muito doente. As pessoas... a gente tem muito caso de transtornos mentais, temos muitos casos de suicídio, é um tema que a gente vem tratando e vai tratar, inclusive, como tema de campanha permanente dentro do sindicato, porque se a gente não transformar isso numa política institucional, o combate, a prevenção ao assédio e à discriminação, se não for uma política institucional, não funciona. Não basta o sindicato estar permanentemente fazendo campanha, não basta a gente criar núcleo psicológico, não basta a gente dar assessoria jurídica, a gente precisa que a própria instituição queira melhorar. Né? E é essa a nossa batalha atual, é a instituição da mesa setorial e vamos dizer, a entronização na organização de que temos que melhorar como organização. Né? E aí, porque temos como melhorar como organização, gente, uma coisa que é importante. Não adianta a gente exigir e a gente não permitir que a transformação ocorra em nós mesmos. Também não pode ser um discurso para fora, enquanto os trabalhadores no sindicato podem sofrer o risco de ou estar passando por uma situação de assédio. Por quê? Porque onde tem gente, tem o quê? Conflito. E as pessoas, se você não tiver, pelo menos, as regras definidas ali, né, o assédio também pode estar dentro das entidades sindicais. Então, o que a gente traz para vocês aqui hoje? Tinha muito mais coisa para mostrar, mas a gente pode tratar sobre isso em outro momento. Ok? É o seguinte, gente. E aí, agora em 2023, o Síndico Itamaraty, nós trabalhamos no Código de Conduta dos trabalhadores do Síndico Itamaraty. Tá? Porque o discurso tem que ser interno também. O sindicato precisa instrumentalizar e precisa garantir aos próprios trabalhadores do sindicato as condições para, inclusive, trabalhar melhor. Porque, no fundo, a gente sabe que o trabalho nos enobrece a todos. O trabalho nos dignifica. É por meio do trabalho que a gente leva o alimento para casa, que a gente tem as condições de habilitar todas as nossas, né, funções cognitivas, pessoais, sociais.
E a gente precisa estar muito unido nesse aspecto. Os sindicatos precisam fazer essa avaliação interna. Como nós estamos liderando, como nós estamos lidando. Agora, também tem um detalhe que aí, assim, eu acho que é importante. Os dirigentes sindicais precisam, assim... sabe aquela coisa que a gente passou na época da reforma trabalhista? Os sindicatos precisam se reinventar? A gente precisa se reinventar o tempo todo, né? Então, assim, a gente precisa deixar de ver algumas questões como gasto e sim como investimento. Porque o que nos trouxe até aqui foi porque o sindicato, primeiro, teve a ousadia de ser sindicato, que aí é inerente de toda entidade sindical. Precisa ter ousadia, precisa enfrentar, precisa combater, precisa dialogar, né? Mas também precisa investir na categoria e criar os serviços para a categoria e não transferir tudo para o Estado. Então, o sindicato ele pode ser esse agente de mudança quando ele cria um núcleo psicológico, quando ele tem uma sinergia do núcleo psicológico com a área jurídica, que também tem uma sinergia com a área política, institucional, porque, no fundo, a política de Estado pode existir, nós somos os agentes que vamos municiar essas políticas de Estado, mas, mais do que nunca, a gente pode, como andorinhas, fazer a diferença no nosso meio. Então, é isso, né, presidente? Acho que a gente termina, né, dizendo o seguinte, gente, não dá para caminhar sozinho, né? A gente compartilha a nossa experiência, nós estamos à disposição de vocês. A gente também conta com a ajuda de vocês também para saber o que vocês estão fazendo, porque, no final das contas, a gente acaba cuidando das pessoas e cuidando da categoria profissional que a gente quer representar. E aí eu garanto para vocês, na hora que a gente precisar de alguém para levantar a bandeira da reestruturação, ele vai falar o seguinte, eu vou, por quê? Porque no dia que eu precisei, quem estava lá comigo? O sindicato. Então, que fica esse apelo para vocês. Não desistam, resistam. Se testemunharem, denunciem. Não se omitam. Hoje, a administração pública está instrumentalizada para poder lidar com esses assuntos. E vamos juntos. Que o Senhor nos abençoe, nos dirige, nos capacite, porque tudo que a gente quer é que as pessoas sejam felizes e tenham um propósito de vida. Né? Vamos juntos? Vamos unidos. Alô? Oi. Muito, muito obrigada por compartilhar essa experiência tão bonita de vocês. Desde o princípio, né, a gente conseguir entender como que tudo foi formado. Eu queria convidar a doutora Cíntia para sentar na mesa e a gente vai abrir o espaço para... Não vai abrir? Não tem tempo, eles vão nos expulsar. Patrícia. Aí nós vamos ter que ser sindicato. Você pedir para as pessoas mandarem as perguntas que eu encaminho para elas. Tá bom. A gente responde. Infelizmente, é uma pena, mas... Bom, então, as orientações mudaram aqui. A gente vai receber as perguntas, encaminhem para a Sônia as perguntas que tiverem. Mas eu acho que resta para a gente admirar aí o exemplo dessas duas corajosas aí, né, que trouxeram essa experiência para a gente. Agradecer à doutora Cíntia também, que compartilhou tantos ensinamentos aqui nessa sessão da tarde. E é isso, eu agradeço a presença de todo mundo. Agradeço esses dois aqui que não pararam um minuto. Eles estão de parabéns também, que eu acho que é um trabalho bem cansativo, né? Então, amanhã a gente continua aqui nos nossos trabalhos. Muito obrigada e boa noite.